Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No Radar do Dinheiro. Já peço antecipadamente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, coloque para tocar o sininho sempre que a gente aí em cima trazer um vídeo novo para você. E hoje, por vídeo novo que nós trouxemos aqui na semana passada já e na semana retrasada, falando muito sobre esse momento de mercado, a gente vai deixar isso um pouco de lado e agora vai falar pensando um pouco mais no longo prazo. Hoje aqui está ao meu lado o Henrique Pocai, ele que é especialista de previdência aqui da XP Corretora de Seguros. Tudo bom? Tudo bem com você, como é que tá? Beleza. Henrique, você já fez um outro vídeo aqui para o nosso canal, aliás, é um dos vídeos mais assistidos, né? Então acho que o pessoal gosta bastante dessa questão fundos de previdência. Eu queria perguntar para você, nesses últimos 3 meses, vamos chamar assim, a gente passa por um momento muito turbulento no mercado em geral. Mas mesmo passando por esse momento turbulento agora, quando a gente fala em fundos de previdência privada, até falando da possibilidade da reforma da Previdência, que pode vir, independentemente do presidente que assumiu o nosso país, a gente tem que pensar lá no longo prazo, a gente tem que pensar 10 anos, né? Eu acho que, em geral, é isso. Eu queria perguntar para você, quais são hoje, o que o pessoal está olhando, quais são as principais razões das pessoas investirem nos fundos de previdência privada, o que as pessoas procuram. Eu acho que, em geral, até para se identificar com o público que está nos assistindo. A previdência é uma indústria ainda muito concentrada em renda fixa, apesar de ser um público, apesar de ser um investimento de longo prazo, em que geralmente você pode ter um pouco mais de volatilidade, né? Um pouco mais de risco. Hoje a indústria ainda é muito concentrada em fundos de renda fixa de baixa volatilidade. Tá? Nesses últimos meses ainda teve uma tendência ainda maior de concentração nesse tipo de ativo. Por quê? Porque o participante ficou um pouco preocupado com as volatilidades do mercado. E aí o participante que é avesso a risco não contratou os fundos de multimercado. É engraçado que foi uma tendência diferente do que está acontecendo de novos fundos, né? Apesar de novos fundos de multimercado aparecendo com casas muito reconhecidas, inclusive, por exemplo, a SPX, Claritas fizeram 6 meses agora, os fundos estão indo muito bem, todos acima do CDI. Apesar de ter esse movimento, nesses últimos 3 meses teve uma concentração muito em renda fixa. O que chamou a atenção também foi a concentração em fundos de crédito privado. Por quê? A indústria de renda fixa, até nesses últimos 6 meses, ela vem performando muito mal dentro de previdência. Se você pegar os maiores fundos hoje da indústria, acho que quase nenhum ali bateu 90% do CDI. Então está na faixa de 85% do CDI, né? Isso tem uma razão específica também, né? Na verdade teve um movimento de mercado que quem faz a gestão desses fundos não conseguiu aproveitar os melhores momentos. Tem uma questão de taxa também, que às vezes não é uma gestão muito ativa do gestor, e aí cobrando uma taxa muito grande para isso não faz muito sentido e penaliza o participante, né? Então, uma coisa que a gente procura sempre indicar para os nossos clientes são fundos de renda fixa que buscam uma performance acima do CDI pelo menos, né? E aí os fundos de crédito se destacaram nesses últimos momentos, mas uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento é porque eles são produtos de longo prazo. Então, produtos de longo prazo, o participante tende a ter uma possibilidade maior de correr mais riscos e ir para multimercados aí, apesar de não ter vendido muito. Agora, se a gente for falar, essa indústria de fundos de previdência, eu acho que mudou bastante, talvez de uns 2 anos para cá, talvez um pouco mais, um pouco menos, você possa me corrigir, em função da novidade da portabilidade, né? Assim como a gente faz portabilidade de linha de telefone, a gente pode fazer portabilidade hoje também dos fundos de previdência. E aí eu acho interessante você comentar com o pessoal que está nos assistindo que muitas vezes eu vou, Henrique, em todas as palestras que eu faço, todas, sem exceção, eu pergunto algumas coisas para as pessoas. Você investe num fundo de previdência privada? Sempre tem pelo menos de 5 a 10 pessoas que investem. Eu pergunto um por um, quanto você paga de taxa de administração desse seu fundo? A pessoa não sabe. Qual a rentabilidade histórica, mês a mês, desse fundo? A pessoa não sabe. Esse fundo cobra taxa de entrada, cobra taxa de saída? As pessoas não sabem, né? O mais interessante, taxa de administração, as pessoas não sabem, é interessante porque eu costumo dizer que a gente trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, e trabalha 160 horas por mês, mas não dedica 1 hora por mês para olhar um pouco das suas finanças pessoais. E tenho certeza que isso faz muita diferença relacionada a essa taxa. Então eu queria que você falasse um pouco das taxas desses fundos novos, hoje que tem cada vez mais
crescido aí na plataforma da XP e também que você queria que você falasse também da diminuição, da redução da aplicação inicial, que também é muito importante para muita gente, porque aquelas pessoas às vezes só têm, não sei, R$ 500, alguns não querem botar mais do que isso mensalmente. Como é que funciona essas questões todas? Eu acho que você comentou pontos importantes aqui, né? De dedicar um tempo a olhar a Previdência, né? Principalmente com esse movimento de portabilidade que é muito simples, online, fácil. Hoje, se eu te perguntasse se você toparia receber 90% do seu salário, espero que sua resposta seja não, né? E aí a segunda pergunta é por que você topa ficar em um fundo de previdência, que é o que você vai garantir o seu futuro em 90% do CDI, né? Então, é importante parar, refletir sobre isso. E a gente fez um cálculo muito simples, né? Que foi um cálculo, peguei 5% de rentabilidade real ao ano e um outro fundo de 6% de rentabilidade real no ano. Extrapolei isso para 25 anos, porque é um período que a gente pensa em um produto de aposentadoria, né? E aí comparei. Olha que interessante. O fundo que rende só 5%, ele você vai conseguir aposentar só 5 anos depois. Ou seja, se você tem um fundo que rende 1% a mais ao ano, isso possibilita uma aposentadoria 5 anos antecipadamente. Isso por causa do juros sobre juros, né? Perfeito. São juros compostos, que é o que a gente fala, que nessa indústria de aplicações financeiras faz muita diferença no longo prazo, né? Total. E tem outro ponto também, né? Lembrando que previdência, além de ficar em um fundo de previdência, que é importante ter uma boa rentabilidade, ele é isento de come-cotas, que é aquele imposto semestral que ocorre em fundos de investimento. Então, aquilo fica rendendo também no seu plano. E aí, essa diferença, no longo prazo, ela abre bastante quando você compara os dois gráficos, né? E aí, outro ponto que você comentou sobre a redução de mínimos, né? Então, esse é um movimento que a XP Corretora de Seguros vem fazendo, que é para dar mais acessibilidade a bons produtos, né? Então, hoje nós temos 6 produtos com 5 mil de entrada, então a própria XP Gestão, que é a asset do grupo da XP, com 2 produtos, o próprio Claritas, que eu comentei, que fez 6 meses agora, entre outros fundos que estão se destacando no mercado, e aí a gente conseguiu fazer essa redução. Eu acho que, além de possibilitar uma acessibilidade maior a essa indústria nova que vem se criando dentro de Previdência, você pode construir uma carteira de investimento dentro de Previdência, né? Uhum. Muito se fala, a maioria dos clientes que trazem a Previdência, eles têm um fundo só, né? Fora no banco, um fundo de renda fixa geralmente rende ali 90% do CDI. Quando ele traz, é importante que ele olhe aquilo como um investimento de longo prazo. Então, assim, se você tem, por exemplo, 100 mil, você pode investir em 2, 3, 4 fundos sem problema nenhum, e aí você pulveriza o seu risco já olhando lá em longo prazo, né? E para quem quer fazer aquela aplicação mensal, aquele depósito mensal, saindo direto do salário, né? Uhum. Que dá para fazer também. Dá. Aliás, você sabe que eu sou uma das pessoas que faz isso aqui dentro, né? Sim. É a partir um mínimo de R$500 por mês, é isso? Exatamente. R$500 você faz diretamente débito na sua conta do banco, tá? Então, assim, é super simples. Inclusive, tem um amigo meu que a gente estava batendo um papo essa semana. Ele falou, pô, eu queria saber como que eu guardo o dinheiro, né? Ele queria comprar um imóvel mais para ter aquela obrigação de guardar o dinheiro. E aí a gente começou a fazer alguns cálculos e viu que a taxa de juros que ele ia pagar não compensava muito. Eu falei, pô, de repente você consegue fazer uma previdência, deixa lá um débito em conta, coloca aquilo como uma obrigação sua para o seu futuro e aí você vai acumulando um patrimônio ali garantindo a previdência, seja para você, seja para um projeto que você tem, seja para o seu filho. Lembrando que é possível você criar uma previdência para um filho também, se quiser fazer, guardar um dinheiro para a faculdade ou esse tipo de objetivo, né? E também, eu acho que até para a gente finalizar, tem aquela questão do direcionamento, né? Para quem que eu quero deixar o meu dinheiro caso alguma coisa aconteça comigo. Claro que a gente nunca espera, e não só de mim, como o seu, como de qualquer um que está nos assistindo, mas pode acontecer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca sabe o que pode acontecer daqui a alguns minutos. Então você pode deixar descrito para quem você quer doar aqueles recursos que tem aplicado no fundo de previdência. Tem isso também, né? Tem. Um dos grandes diferenciais do produto, né? Eu falei um pouco do Come Cotas agora. Outro é justamente esse planejamento sucessório, nós chamamos, que é o seguinte, né? Primeiro, você indica os beneficiários. Então, por exemplo, eu quero deixar um pouco mais para o meu filho mais novo, eu tenho 2 filhos, você pode colocar 80%, 70%
somando 100% os beneficiários, que é o recurso total, você pode indicar o percentual que você quiser, tá? E tem uma questão de TCMD em alguns estados, como em São Paulo. O que seria ITCMD? O ITCMD é o imposto que ocorre em transmissão, causa e mortes, né? Então, por exemplo, quem já passou por uma questão de inventário na família vai saber. Quando, por exemplo, se meu pai falece, todos os recursos dele vão ter um imposto em cima disso, tá? Em São Paulo, por exemplo, é 4% de imposto. E para dividir com meus irmãos essa herança, a gente tem que pagar um advogado, que mais uns 4 a 6%. Ou seja, a gente está falando aqui de 10% mais ou menos de perda de patrimônio quando você transfere para o filho, né? Quando o pai falece, transfere para o filho nesse caso. Em Previdência não tem nada disso, porque você coloca já no plano de Previdência quanto você quer transferir para o filho, qual o percentual que você quer transferir, e aquilo em até 30 dias úteis cai na conta do filho, né? Então, quando a gente fala de imposto, isenção de TCMD no estado de São Paulo, ou seja, não paga 4%, não tem custo advocatício, e você resolve toda essa parte burocrática que não tem, na verdade, em Previdência, em 30 dias cai na conta do beneficiário, né? Que nesse caso seriam os filhos. Então, assim, é um produto muito bom, tanto para quem está começando, né? Que imagina que um filho, que o objetivo ali, o pai quer contribuir para o filho, para ter um plano de previdência, para quando ele estiver na faculdade, alguma coisa assim, usar esse recurso. Para quem está numa idade média, já pensando no futuro, que daqui 25 anos, 30, 40 anos vai se aposentar, porque o produto chega em até apenas 10% de imposto de renda. E também é indicado para quem já está numa idade avançada, pela essa questão de sucessão patrimonial, né? Legal. Bom, obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço. E eu acho que é interessante todos vocês que estão nos assistindo começar a pensar um pouco mais de carinho. A gente fala sobre finanças pessoais, sobre mercado de ações, momento, oportunidades, mas sempre que a gente for pensar lá no longo prazo, pensar para 10 anos, 20, 30, como ele estava colocando aqui, isso aí pode fazer muita diferença pelos juros compostos, pelas taxas cobradas e um fundo de previdência, né? Vale lembrar também que é bem possível que se a gente não tiver reforma na previdência, seja com o Bolsonaro ou com o Haddad, sendo um dos dois sendo eleitos presidente do Brasil, que com os próximos com certeza a gente vai ter em função principalmente dos gastos do governo na previdência social atual e também com o envelhecimento da população. Então vale a pena pensar com um pouco mais de carinho na previdência privada. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.